You are Alpha and Omega. Say, we worship you, our Lord. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Abra sua Bíblia em Josué, capítulo número 1, versículo de número 5 até o versículo de número 8. Josué, capítulo 1, versículo 5 a 8. Diz assim a bendita palavra do Senhor: ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida, assim como estive com Moisés, estarei com você, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sobre juramento a seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Palavra do Senhor Jesus Cristo. Soberano Deus, Pai Todo-Poderoso, dentro de Ti estamos, Senhor, e entregamos esse momento nas Suas benditas mãos, Soberano Pai. Seja conosco, Espírito Santo, ilumina, Soberano Pai, concede-nos a Sua verdade, Soberano Pai, dê a força para que possa ministrar aquilo que é a Sua palavra, Soberano Deus. Entrego tudo nas Suas benditas mãos, entrego este povo que irá de receber a Sua mensagem, Soberano Pai, que não seja uma palavra em vão, Soberano Pai, para que possamos colocar assim em prática aquilo que ouvimos, Soberano Deus. No nome do Senhor Jesus, nós te pedimos, Soberano Pai, que todo medo, Soberano Pai, todo sono, toda preguiça dentro deste lugar, Soberano Pai, que seja assim removida, que seja assim destruída pelo poder que há no Teu santo nome, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glórias a Deus. Amados irmãos em Cristo Jesus, temos aqui assim aquilo que é o primeiro capítulo do livro de Josué. Amados irmãos em Cristo Jesus, a palavra Josué significa salvação. Precisamos ter o conhecimento que eis aqui o segundo bloco daquilo que é o Antigo Testamento. Vamos encontrar, assim, amados irmãos, aquilo que é os livros Pentateuco, aquilo que é os 5 livros, os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada. Vamos encontrar aqueles livros que foram escritos por Moisés, que é o Torá, que é também o livro Pentateuco, que foram escritos por Moisés. Amados irmãos, temos o conhecimento que Deus levantou assim Moisés para ser o libertador, para ser aquele que precisa de libertar o povo de Israel. Deus levantou Moisés, amados irmãos em Cristo Jesus, para libertar o povo da escravidão, para tirar o povo da escravidão, porque o povo estava a ser escravizado no Egito. Nós vimos, amados irmãos em Cristo Jesus, que Moisés, ele foi assim levantado para quê? Para libertar este povo. E Moisés assim libertou o povo. Moisés tirou o povo do Egito e Deus preferiu colocar este povo no caminho do deserto. Nós temos o conhecimento, amados irmãos em Cristo Jesus, que no deserto o povo foi assim levado para ser preparado. No deserto o povo foi colocado para aprender, para ter o conhecimento do Deus de Israel. Amados irmãos em Cristo Jesus, precisamos ter o conhecimento que é no deserto que Deus assim colocou o seu povo, para que esse povo tivesse o conhecimento de quem é Deus, para que esse povo tivesse o conhecimento daquilo que é a palavra de Deus. Temos o conhecimento que foi no deserto que Deus assim entregou aquilo que é os 10 mandamentos a Moisés, para que o povo andasse de acordo com a lei do Senhor, para que o povo andasse de acordo à vontade do Senhor. Nós temos o conhecimento que os 10 mandamentos é como um mapa. O 10 mandamentos é a palavra de Deus, para que aquele povo tivesse o conhecimento de quem é este Deus, para que este povo andasse de acordo à lei
deste Deus. Aqui, amados irmãos, em Josué, vamos encontrar aquilo que é a segunda divisão, que é os livros históricos. A partir daqui em diante, que é o livro de Josué, depois livro de Juízes, depois livro de Ruth e assim sucessivamente. Esses são livros históricos que vão nos contar aquilo que o povo passou, aquilo que o povo enfrentou, aquilo que o povo de Israel, o povo do Senhor, o povo de Deus passou diante essa trajetória toda. Amados irmãos em Cristo Jesus, Josué é assim o homem que foi levantado porque Moisés morreu e Deus levantou assim Josué para prosseguir com aquilo que era a promessa. Deus fez uma promessa a este povo que irá lhe tirar do Egito para colocar numa cidade que mana mel, que mana assim o meu, uma cidade que o povo irá estar à vontade, aonde o povo não irá estar a sofrer. Amados irmãos em Cristo Jesus, nós temos o conhecimento que Deus fez esta promessa a este povo. E eu quero te dizer que Deus não é filho de homem para que minta nem que se arrependa. Tudo aquilo que Deus falar irá de acontecer. Eu quero te dizer nesta hora que toda a promessa que Deus disse na tua vida irá de acontecer. Tudo aquilo que Deus disse na tua vida vai acontecer, porque Ele não é filho de homem para que minta nem que se arrependa. Ele é Deus, Ele é onisciente, Ele tem conhecimento de tudo, Ele é omnipotente, Ele está em todo lugar, e Ele é omnisciente, Ele tem o conhecimento de tudo, amados irmãos. Ele é omnisciente, omnipotente e omnipresente. Então nós temos que confiar neste Deus, nós temos que crer neste Deus. Amados irmãos, a promessa foi feita. Então aqui no livro de Josué vamos encontrar aquilo que é o percurso para que este povo ele vive assim a promessa, para que este povo ele recebe assim a promessa. Amados irmãos em Cristo Jesus, precisamos de ter o conhecimento que diante dessa trajetória, diante desse percurso, o povo de Israel enfrentou várias situações. O povo de Deus passou por várias lutas. Por isso é que vamos encontrar, de acordo com a palavra do Senhor, que a palavra chega a Josué e diz assim a Josué: sede corajoso, sede forte e corajoso, permaneça firme, porque não é nada fácil. Deus está a dizer aqui a Josué para que ele assim tenha o conhecimento daquilo que ele vai enfrentar diante dessas lutas. Deus está a falar a Josué para que ele tenha o conhecimento que é preciso com que ele esteja forte e corajoso. Não se entristeça o coração, não se entristece o seu rosto. É preciso que dentro das lutas, dentro das preocupações, dentro daquilo que o povo irá de passar, ele precisa de estar forte e corajoso, porque Josué é o que? É o cabeça, é aquele que está a levantar o povo, é aquele que está a guiar o povo. Então ele precisa assim, amados irmãos em Cristo Jesus, de estar forte e corajoso. Diz assim o versículo de número 5: ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida, assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca abandonarei. Isso aqui é futuro. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Olha aqui a palavra do Senhor. Deus está a confortar assim Josué. Deus está assim a transmitir conforto a Josué, para que ele não tema, para que ele não se entristeça, para que ele não se preocupe, porque eu estarei contigo. Eu nunca irei de te deixar, eu nunca irei de te abandonar. Então, amados irmãos, nós precisamos ter o conhecimento que diante de uma missão, Deus está conosco. Diante de uma luta, Deus está conosco. E esse Deus nunca vai nos deixar, nunca vai nos abandonar. E nós temos que crer nisso, amados irmãos. A palavra do Senhor vai dizer que aquele que tem Cristo Jesus, nova criatura é, as coisas mais passaram e eis que tudo se fez novo. E se tudo se fez novo, a palavra do Senhor vai dizer que tudo aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. E se é possível para Deus, eu tenho que crer somente nele. Eu tenho que crer e viver de acordo à vontade dele, viver de acordo com o querer dele. E ele continua: seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sobre juramento a seus antepassados. Deus fez juramento a Abraão, a Isaac e a Jacó. E eis aqui o mesmo que está a voltar a falar a Josué. Eu prometi aos teus antepassados, e é preciso que eu cumpra com essa palavra. E Deus aqui está a dizer a Josué que ele assim vai cumprir aquilo que
prometeu. Então, sede que? Sede forte e corajoso. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a vocês. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Para que você seja bem sucedido aonde quer que você andar, aonde quer que você colocar o teu pé. Amados irmãos em Cristo Jesus, nós precisamos de ter o conhecimento que para nós sermos bem-sucedidos, não precisamos de estudar muito, não precisamos de ter muito. Para nós sermos bem-sucedidos, amados irmãos, não precisamos, amados irmãos, andar com pessoas intelectuais, não é preciso isso. É preciso que nós, para que nós assim sejamos bem-sucedidos, precisamos colocar a palavra de Deus em prática. Nós somos jovens, precisamos viver a palavra, precisamos aceitar a palavra, precisamos colocar a palavra em prática. É a palavra de Deus, amados irmãos, que nos torna bem sucedido. Olha que Jesus Cristo vem dizer em Mateus capítulo 4 que não só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. É a palavra de Deus, é a palavra que provém da boca de Deus que nos torna bem sucedido. Olha que Oséias vem dizer que o povo de Deus padece por falta de conhecimento. Quando não tem a palavra, quando não tem o conhecimento, o povo padece. Então eu quero dizer nesta hora, amados irmãos, que é preciso com que você se encha da palavra, é preciso com que você vive da palavra, é preciso que você medita nesta palavra, não se desvia desta palavra, não olha para a direita, não olha para a esquerda, não procura outro conhecimento intelectual, não procura outros livros, permaneça somente na palavra de Deus, permaneça somente naquilo que é a Bíblia Sagrada, porque ela é a palavra que não erra, ela é a palavra que é inspirada, ela é a palavra que é infalível. Então eu quero te dizer, como inerrante, infalível, inspirada, nós temos que crer nesta palavra, nós temos que confiar nesta palavra, nós temos que viver de acordo com esta palavra. Amados irmãos em Cristo Jesus, muitas vezes nós queremos procurar outros livros por aí fora, queremos procurar livros de autores humanos que não são inspirados, que são livros infalíveis, que são livros inerrantes, livros que contém erros, livros que contém falhas, mas a Bíblia Sagrada ela não tem falha, a Bíblia Sagrada ela não erra. Tudo aquilo que está escrito nesses 66 livros vai se cumprir, tudo aquilo que está nesses 66 livros é a palavra de Deus. E nós como servos, e nós que aceitamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, nós precisamos assim que meditar nela de dia, de noite, assim como o salmista vem me dizer, amados irmãos, nós temos que aprender a meditar na palavra de Deus, porque é a palavra que nos torna bem sucedido, é a palavra do Senhor que nos torna homens e mulheres prósperas, é a palavra de Deus. Quando realmente nós ouvimos a palavra, quando nós realmente colocamos a palavra em prática, amados irmãos, nós somos sucedidos, amados irmãos, nós somos famosos, amados irmãos, nós somos homens de sucesso, mulheres de sucesso, por exemplo, daquilo que é a palavra de Deus. Precisamos assim entender aquilo que está escrito, e ele continua no versículo número 8: não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Muitas das vezes nós não cumprimos a palavra, muitas das vezes nós não vivemos a palavra. Por quê? Porque não meditamos nela, porque não entendemos dela. Amados irmãos, quando você realmente entender a palavra do Senhor e colocar em prática, você vai notar mudança, você vai notar transformação. É preciso que a palavra nos muda, é preciso que a palavra nos transforma. O que tem que nos transformar não é palavras motivacionais, não. O que tem que nos mudar não são palavras de prosperidade, não. O que tem que nos mudar é a palavra de Deus, é o evangelho, aquilo que é a boa notícia, aquilo que é a palavra de Deus, aquilo que é Jesus Cristo. Jesus é que nos muda, Jesus é que nos transforma. E ele vem me dizer em Romanos capítulo 10, versículo 13, que aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Quando você invocar, é porque você conhece esse Deus. Quando você invocar, é porque você tem intimidade com esse Deus. Quando você invocar, é porque Deus ouve a sua oração. Então você será salvo, amados irmãos, por intermédio de invocar o nome desse Senhor. Eis que ainda em Romanos capítulo 10, versículo 17, diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Amados irmãos em Cristo Jesus, quando nós meditamos na palavra de Deus, quando nós realmente entendemos a palavra de Deus, quando o Espírito Santo nos conceda entendimento para compreender a palavra do Senhor, nós vamos
colocar essa palavra em prática. Vamos viver de acordo com a palavra, porque quando realmente, amados irmãos, o Espírito Santo nos desperta o entendimento da palavra, nós vamos estar meditando nela de dentro. Você não vai se cansar. Nós vamos estar a viver aquilo que nós estamos aqui a ouvir. Nós vamos viver a palavra, vamos meditar na palavra, porque o Espírito Santo abriu o entendimento, porque o Espírito Santo nos concedeu aquilo que é a fome e a sede sede da palavra. E uma vez que ele abriu sede e fome da palavra, nós temos que estar aqui, nós temos que estar a meditar nela todos os dias. Nós temos que colocar a palavra em prática todos os dias. Muitas vezes nós não ouvimos, muitas vezes nós não entendemos, muitas vezes nós não colocamos em prática. Por quê? Porque nós não entendemos aquilo que é a palavra de Deus. É preciso que o Espírito Santo abra o entendimento. Eu quero dizer nesta hora que muitas vezes nós queremos ler a Bíblia como um livro normal, por isso é que não entendemos aquilo que está escrito. E quando não entendemos e não colocamos em prática aquilo que está escrito, é o Espírito Santo que opera, é o Espírito Santo que trabalha em nós. Então nós temos que ter o conhecimento, amados irmãos em Cristo Jesus, que é o Espírito Santo que vai abrir o entendimento para eu compreender as Escrituras Sagradas. Eis que a palavra é espiritual, a palavra não é física, a palavra não é carnal. E se a palavra é espiritual, o Deus, aquele que escreveu essa palavra, ele é espiritual. Eis que João 4 vem me dizer que Deus é espírito e procura verdadeiros adoradores que lhe adoram em espírito e verdade. Somente os verdadeiros adoradores irão de entender aquilo que é a palavra de Deus. Somente os verdadeiros adoradores irão de quê? De colocar a palavra em prática. Somente os verdadeiros adoradores irão de viver aquilo que é a palavra de Deus. Então nós precisamos, amados irmãos, de buscar espírito em verdade. Nós precisamos de meditar em espírito e em verdade. Não vamos meditar a Bíblia Sagrada como um livro normal, como uma revista, não. Vamos meditar ela como a palavra de Deus, é a boca de Deus. Nós, quando tivemos a meditar ela, precisamos orar, precisamos pedir discernimento, precisamos pedir que o Espírito Santo abra o entendimento para que nós possamos compreender a palavra e colocar em prática. Muitos têm pregado o Evangelho, muitos têm pregado Jesus Cristo, muitos têm falado de Jesus Cristo, mas não vivem a palavra, não colocam a palavra em prática. Por quê? Porque não aceitaram realmente, porque o Espírito Santo não concedeu o entendimento àquelas pessoas. Eu quero dizer nesta hora, amados irmãos, que a palavra do Senhor me dizer que pelos seus frutos conhecereis. É por intermédio dos frutos, é por intermédio daquilo que ele fala, é por intermédio daquilo que ele veste, é por intermédio daquilo que ele faz, é por intermédio daquilo que ele olha, amados irmãos, que devemos notar o fruto do Espírito Santo. É por intermédio, amados, da conduta do homem, é por intermédio da conduta da pessoa que devemos ter o conhecimento exatamente que a palavra que ele está a pregar está a ser vivida na vida dele, que a palavra que ele está a pregar frutificou na vida dele. Muitos querem pregar a palavra sem a palavra frutificar na vida dele. É preciso que a palavra primeiro frutifica para você também que semear. Eu quero dizer nesta hora que é preciso que você primeiramente entenda a palavra, vive a palavra e prega a palavra e anuncia assim a palavra, porque muitos têm cometido muitos erros, amados irmãos, não entenderam a palavra, não vivem a palavra, e só porque têm experiência ou porque não vi muitos homens a pregar a palavra, também saem aí a pregar o Evangelho, saem a pregar algo que eles não conhecem, algo que eles não aceitaram. Então, amados irmãos, nós temos que ter o conhecimento disso. Eis aqui Josué, amados irmãos, ensinando este povo, e Deus está a dizer a Josué: permanece firme na palavra, permanece firme, seja forte e corajoso, permanece firme na lei que eu deixei a Moisés, porque esta é a palavra que irá te conduzir. Amados irmãos em Cristo Jesus, nota que Deus está a falar a Josué para ser forte e corajoso e permanecer aonde? Na palavra. Eu quero dizer que a palavra é Jesus Cristo. Quando nós temos a palavra, nós temos Jesus Cristo, porque no princípio era o verbo, e o verbo estava com ele, e o verbo era ele. Amados irmãos em Cristo Jesus, eu quero dizer que Jesus Cristo estava no princípio. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é aquele que é o princípio e é o fim. E se ele é o princípio, amados irmãos, ele estava aqui, e Deus está a falar a Josué para que ele permaneça na palavra. A palavra é Jesus Cristo, para que ele esteja com Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Eu quero dizer nesta hora, amados irmãos, que Jesus Cristo é a palavra que eles tenham que ter aí em Canaã, que ele é a palavra que tenham que ter
para quê? Para passar o Jericó. Eu quero dizer, amados irmãos, nesta hora que Jesus Cristo é a verdade que eles têm que carregar. Diante desta luta, diante deste caminho que eles estavam a enfrentar, Josué tem que ter com ele Jesus Cristo. Jesus tem que ter aquilo que é a verdade. E ele é a vida, amados irmãos. Quando nós realmente temos Jesus Cristo, nós temos vida, amados irmãos. E se nós temos vida, ele é o Deus que nos concede o fôlego de vida. Ele é o Deus que nos dá a força para permanecer firme na caminhada. Então nós precisamos entender isso, amados irmãos. Ele é que é o caminho, a verdade e a vida. Então no Antigo Testamento, amados irmãos, Jesus estava oculto, mas estava presente. Porque Deus aqui está dizendo a Josué para que ele permanecesse com quem? Com aquilo que é a palavra. E ele, Jesus, disse que não só do pão viverá o homem, mas toda a palavra que está na boca de Deus. Então precisamos entender isso, amados irmãos. Diante deste caminho, diante deste processo, José está consciente daquilo que Deus está assim a orientar, daquilo que Deus assim está a falar. Se você quer ser bem sucedido, se você realmente quer estar comigo, vive a palavra, permanece na palavra, fica com a palavra. Então nós hoje também, amados irmãos, se queremos ser bem sucedidos, se queremos realmente prosperar, precisamos de ter a palavra, precisamos de viver a palavra, precisamos de colocar em prática a palavra. E a palavra é Jesus Cristo. Você quando tem palavra, você tem Jesus Cristo. Amém? Você quando tem palavra, você tem Jesus Cristo. Você quando realmente entende a palavra, entende a Bíblia Sagrada, você tem Jesus Cristo, porque Ele é a palavra. E se Ele é a palavra, amados irmãos, e você tem a palavra, você tem Jesus Cristo. E você vai andar de acordo a palavra. Você não vai andar de acordo com o teu desejo, você não vai andar de acordo com a sua vontade, você não vai andar de acordo com o teu querer, não. Vai andar de acordo a palavra. Olha que a palavra do Senhor vem me dizer em Provérbio que o princípio o temor a Deus é o princípio da sabedoria. O temor a Deus é o princípio da sabedoria. O princípio da sabedoria não é você ir na escola, não, é temer ao Senhor. Porque quando você teme o Senhor, Ele é que é o dono da sabedoria. Ele é o ministério, ele tem o conhecimento de tudo, Ele sabe de tudo. E quando você tem a palavra que é o conhecimento, quando você tem Jesus Cristo, você tem que o conhecimento, você tem que a palavra. Então precisamos entender isso, amados irmãos. Muitos estão perdidos, muitos continuam perdidos porque não têm o conhecimento da verdade, porque não têm o conhecimento daquilo que é a palavra. Precisamos ter o conhecimento da palavra. Precisamos meditar nela de dia e de noite. Precisamos permanecer nela de dia e de noite. Temos que se alimentar da palavra ao acordar, ao deitar. Nós temos que estar com a palavra. A palavra tem que ser o teu mapa, aonde quando você está perdido, olha no mapa, olha na palavra. Mas não veja só o mapa quando você está perdido. Tenha o conhecimento, tenha o costume de estar analisar o que? O mapa. Aonde é que você se encontra? Onde é que você está? Para isso você tem que ter quê? Você tem que ter assim intimidade com a palavra. Quando eu falei intimidade com a palavra, eu falar o quê? Intimidade com o Senhor Jesus Cristo. Vai começar com a oração, vai começar a orar, clamar a Deus. E esse Deus vai te conceder fome da palavra. Porque se a boca já está a glorificar o Senhor, os olhos precisam ver o Senhor. Os olhos precisam entender. A mente precisa entender. Os olhos precisam compreender. E vai compreender por meio de quê? Da palavra. Os teus olhos precisam de entender aquilo que está escrito. E se você tem adorado, glorificado um Deus verdadeiro, esse Deus vai abrir o entendimento da palavra. Então nós temos que começar a clamar por fome e sede da palavra, porque é a palavra que vai nos conduzir à verdade. É a palavra que é a verdade. Jesus Cristo disse assim em João 17:17: Pai, santifica-os na verdade, porque a sua palavra é a verdade. Então nós temos que ter a verdade. Nós temos de nos santificar na verdade. Aleluia. Então estamos aqui a fazer um estudo, amados irmãos em Cristo Jesus, daquilo que é o capítulo de número 1 de Josué. E nós aqui vamos encontrar aquilo que é a mensagem fundamental de todo o capítulo. O livro de Josué, ele tem assim 18 versículos, e do versículo 1 até o versículo de número 9, eis aqui a palavra do Senhor a Josué. Deus fala para Josué aquilo que ele tem que fazer: ser forte e corajoso e permanecer na palavra.
e permanecer na palavra. Eu não sei o que você tem enfrentado, eu não sei qual é a luta que você tem enfrentado, mas o Senhor está a dizer assim: sede forte e corajoso e permanece na minha palavra. Não importa aquilo que você vai ouvir lá fora, não importa a fofoca, não importa a demora, não importa o ataque, sede forte e corajoso, permanece somente na palavra, permanece somente em Cristo Jesus. Ainda que tanto te africar, ainda que te amarraram, permaneça em Cristo Jesus. Sede forte com as mãos que é acorrentada, sede forte com os pés acorrentados, sede corajoso, porque eu estou contigo, eu nunca irei de te abandonar, eu nunca irei de te deixar. Então precisamos entender, amados irmãos, que Jesus, ele desceu, ele morreu por nós, e ele é o nosso Deus, e ele é o nosso Pai, e ele é aquele, amados irmãos, que se entregou por nós. Então nós temos que permanecer somente no Senhor Jesus Cristo, nós temos que viver de acordo à vontade dele. Eu quero te dizer que não é mais a nossa vontade que permanece, porque Cristo morreu por nós. Então a vontade dele é que permanece, o querer dele é que permanece, e nós temos que lhe glorificar, nós temos que lhe exaltar, nós temos que fazer tudo para a glória e honra dele, desse Senhor Jesus Cristo, amados irmãos. Então o versículo de número 10 até o versículo de número 18, vamos encontrar aquilo que é assim os preparativos para a conquista da terra. Olha que eles estão aí conquistar a terra de Canaã, e para passar no Canaã eles têm que passar pelo o rio Jordão. Então Josué aqui, amados irmãos, como líder, como cabeça, ele vai estar a preparar assim estratégia para quê? Para entrar assim a Jericó. Então precisamos entender, amados irmãos, que eles têm que passar, têm que entrar a Jericó para poderem assim conquistar, para depois chegar até o Canaã. Não será nada fácil dentro dessa trajetória, dentro desse caminho. Por isso é que Deus disse que sede forte e corajoso e permanece naquilo que é a palavra. Então vamos notar, amados irmãos, que Josué ordenou assim aos oficiais do povo para percorrerem acampamento e ordenem ao povo que preparem assim as provisões, porque eles têm que atravessar assim o Jordão. Então vamos entender, amados irmãos, que durante 3 dias Josué estava assim a fazer os planos, projetos para quê? Para eles entrarem ao Jordão, para que eles pudessem assim ir vigiar e saber como é que está a situação e espiar. O capítulo número 2 vamos encontrar isso, amados irmãos. Vamos falar sobre uma mulher de nome Raabe e os espiões, porque Josué mandou assim os seus soldados, mandou assim os seus oficiais para quê? Para irem espiar, para entrarem assim naquilo que é o Jordão, para poderem espiar, para poderem saber o que eles vão poder fazer. Diante desse percurso, amados irmãos, vamos encontrar guerras, vamos encontrar vitória, porque aquele que tem Deus tem vitória. Ainda que você caia, ainda que você perde uma luta, perder luta não significa perder a guerra. Então vamos encontrar aí quedas, vamos encontrar vitórias, porque esse Deus é um Deus vitorioso. Então, amados irmãos em Cristo Jesus, eis aqui o capítulo de número 1 de Josué. E o versículo de número 5 até o versículo de número 8 são os versículos essenciais para o capítulo de número 1. E nós precisamos entender aquilo que é o capítulo número 1, precisamos entender aquilo que é o versículo de número 5 até o versículo número 8, para dar continuidade naquilo que é a leitura bíblica, para dar continuidade naquilo que é os capítulos a seguir. Precisamos entender que aqui no primeiro capítulo, Deus está a ser firme com Josué, Deus está a deixar Josué consciente que ele precisa estar aqui forte e corajoso e permanecer na palavra do Senhor. Aleluia. Então, já para terminar, amados irmãos em Cristo Jesus, precisamos assim permanecer na palavra do Senhor, precisamos assim de estar forte, precisamos assim de estar unido, precisamos assim de colocar, de meditar na palavra de dia e de noite, precisamos assim de colocar a palavra em prática. Assim como eu disse anteriormente, quanto
mais da palavra você beber, quanto mais da palavra você meditar, mais dos frutos você terá. Porque a palavra do Senhor vai me dizer em João 15 que Jesus é a videira e nós somos o ramo. Aqueles que estão conectados com Ele dá bons frutos. Então eu quero te dizer nesta hora, amados irmãos, que todos nós que realmente aceitamos Jesus Cristo de todo o nosso coração, todos nós que meditamos na palavra de dia e de noite, vamos colocar a palavra em prática, porque o Espírito Santo é que vai nos conceder o entendimento. O Espírito Santo é que vai abrir o entendimento para que nós possamos colocar a palavra em prática. Quando você olhar na palavra do Senhor e entender que não só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, você vai viver, ainda que não tiver pão, ainda que não tiver o que beber, você vai se alimentar da palavra do Senhor, você vai ficar firme da palavra do Senhor, porque você entendeste o quê? Que não só do pão viverá o homem, mas da palavra que sai da boca do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos assim orar para terminar. Eterno Deus, Pai Todo-Poderoso, Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó, glorificamos e exaltamos o Teu santo nome, ó Pai, por este ensinamento e por este momento. Muito obrigado por tudo, Espírito Santo de Deus. Que esta palavra não seja uma palavra em vão, soberano Pai. Que essa palavra possa frutificar nas nossas vidas, Senhor. Que nós possamos colocar em prática aquilo que ouvimos, soberano Deus. Abra o entendimento, Senhor. Não permita que eu medite na Sua palavra, soberano Pai, sem o entendimento. Não permita que eu abra a Sua palavra sem o entendimento, soberano Pai. Então me conceda entendimento nesta noite, soberano Pai. Eu quero entender a Sua palavra, Senhor. Eu quero viver a Sua palavra, soberano Pai. Eu quero viver da cor a Sua vontade, soberano Pai. Espírito Santo de Deus, nesta hora, nesta noite, Senhor, eu te coloco no centro da minha vida. Eu te coloco no centro de tudo aquilo que eu tenho feito, soberano Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Obrigado, meu Deus. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito, soberano Pai. Te pedimos também perdão pelos nossos pecados. Te pedimos perdão pelas nossas falhas, soberano Pai. Nos perdoa, soberano Pai. Que o sangue do Senhor Jesus Cristo, Pai, nos transforma, nos lava e nos purifica no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. You are Alpha and Omega.